Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Assim não fosse vós quem me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Podeis tomar assento. Este ano nós estivemos ministrando muito sobre a vida de José. José foi lançado no poço pelos seus irmãos, foi vendido escravo, foi colocado numa masmorra, foi para a casa de Potifar, foi preso. Muita coisa passou na vida de José. Quantos aqui têm um sonho? Muitas vezes nós pensamos que apenas por ter um sonho, o sonho vai se realizar só porque sonhamos. Não. Um sonho, ele tem que estar no controle de Deus. Diga: todas as coisas estão no controle de Deus. Diga: a minha vida está nas mãos de Deus. Esse é o primeiro processo que nós devemos entender, que se a nossa vida está na mão de Deus, Deus vai fazer da nossa vida o melhor. Ainda que ao nosso entendimento, muitas coisas que estejam acontecendo, nós não entendemos no momento que estejamos passando. Mas Deus está no controle. E se Deus está no controle, tudo no final coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus nesse lugar? Então saiba que tudo coopera para o seu bem. Mesmo quando as pessoas te invejam, mesmo quando as pessoas querem te matar, mesmo quando as pessoas estão te perseguindo, mesmo quando as pessoas querem te lançar você numa cova, tudo coopera para o teu bem. E José
ele nunca deixou de crer nisso. Mesmo no processo que ele estava vivendo, ele sabia que Deus estava no controle. Teve momentos que José, ele poderia ter caído em tentação. Quantas vezes nós dizemos assim, mas é por causa da situação que eu estou vivendo, por isso eu aceitei esta situação. A mulher de Potifar, ela tentou José, e José, na situação que ele estava vivendo, a melhor coisa para ele seria aceitar a tentação, porque ele estava dentro da casa de um comandante, e aquela mulher, ela poderia trazer boas coisas, benefícios para José. Mas ele disse, não é por você e nem por mim, é pelo meu Deus. Amém? Diga, eu vou andar na rota. Não é por mim, nem por você, é pelo meu Deus. Então nós não devemos sair da rota, daquilo que Deus está traçando para a nossa vida, daquilo que Deus trouxe em sonhos ao nosso coração. Nós não podemos cair nas tentações. Nós não podemos nos desviar daquilo que Deus tem prometido. E Deus começa a trabalhar na vida de José. Chega um sonho para Faraó, e é procurado José para interpretar aquele sonho, porque José vivia pelos seus sonhos. Quando você é um sonhador, você vai começar a ser perito em sonhos. Quantos aqui são sonhadores? Você vai começar a ser perito em sonhos, interpretar sonhos, entender os sonhos de Deus para a sua vida. Então você vai se tornando uma pessoa perita em sonhos. E José se tornou um homem perito em sonhos. E Faraó teve um sonho que ninguém interpretava. E mandam chamar José. E ele chegando lá, ele diz, olha Faraó, tudo que você sonhou é apenas uma coisa. A terra terá 7 anos de prosperidade, mas depois dessa prosperidade, teremos 7 anos de fome. Então é necessário, nesses 7 anos de fartura, de bênçãos, é necessário saber administrar, para que nos 7 anos de fome, nós tenhamos sobejo. E Faraó, ele diz, onde encontraremos um homem que tenha a sabedoria de Deus, como você tem? E coloca José para governar. E José, ele começa a administrar o Egito agora. Então, de escravo, ele se torna governador. De escravo, de pessoa rejeitada, ele se torna um governador. Mas a coisa não aconteceu do dia para a noite. Muitas vezes, as pessoas vêm à igreja e querem uma mágica, né? Querem que a coisa aconteça do dia para a noite. José foi fiel a Deus. José não se desviou. José esperou em Deus. Amém? Quantos estão esperando no Senhor? Quantos confiam no Senhor? Então não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está no controle. O apóstolo Paulo nos ensina não andar por vista. Não ande por aquilo que você consegue ver, mas ande por fé. Ande por fé. Deus falou, Deus vai fazer. Deus é fiel. José, ele tinha sonhado. Quando ele era menino, Deus tinha dado sonhos que os seus irmãos se dobravam para ele, que os seus pais o honravam. E ele foi chamado de sonhador. E quando você é um sonhador, muitas pessoas vão querer te matar. Muitas pessoas vão querer te destruir. Muitas pessoas vão querer lançar você num poço. Vão querer tirar os seus sonhos. Mas se você sabe que o sonho que você nutre no seu coração foi Deus quem colocou, não se desvie da rota. Deus vai te abençoar.
E José agora, ele se torna governador no Egito. E ele está ali administrando. 2 anos de fome já começaram a acontecer agora. Talvez no pensamento de José nunca passou que os seus irmãos viessem comprar alimento ali no Egito. Porque o seu pai era um homem abençoado, os seus irmãos eram abençoados por causa do seu pai. Talvez ele nunca imaginou que aquela comitiva que chegou de Canaã eram os seus irmãos. Mas ele ouve falar que chegou gente de Canaã, chegou uma comitiva de Canaã, e ele vai recepcionar. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui. José quer ficar a sós com esses homens agora. Os seus irmãos estão ali para comprar alimento. E José começa a chorar. Chorar porque lembrou de muitas coisas, muitos acontecimentos. Muitas pessoas pensam que o perdão, ele nos traz uma amnésia. O perdão não nos traz amnésia. Sempre que você ouvir falar assim, você tem que esquecer. Esquecer não significa que você não vai se lembrar mais do que passou. Mas o mal que te fizeram não vai mais te influenciar em nada. O mal que te fizeram, ele não vai fazer mal mais a você. Ele não consegue mais tocar no seu coração. Então José, quando ele vê os seus irmãos, ele chora. Ele chora pelos anos que ele poderia ter desfrutado da presença do seu pai e não estava mais com seu pai. Ele chora porque ele foi arrancado de uma maneira estúpida da casa do seu pai pelos seus próprios irmãos. Ele chora porque agora ele vê os seus irmãos numa situação de miséria, numa situação de mendigar, de ir lá e entregar tudo que tem por um prato de comida, porque é isso que o Egito fazia. O Egito agora esperava que os esfomeados chegassem à terra, e ali entregavam seu gado, ali entregavam as suas terras, ali entregavam pessoas como escrava, em troca de comida. E quem ele vê ali? Os seus irmãos. E era uma situação de choro mesmo. Uma situação de dor no coração. E ele começa agora então a falar com seus irmãos. E disse José a seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. É interessante que José, ao ver os seus irmãos, o reconhece prontamente, mas os seus irmãos não o reconhecem mais. E esta passagem me leva a Davi. Quando Davi enfrenta o Golias gigante, aquele gigante Golias, e ele mata o gigante, e ele vem com a cabeça do gigante, e Saul pergunta ao seu comandante: filho de quem é esse mancebo? Saul não reconhecia Davi, o seu escudeiro de armas, aquele que estava sempre dentro do seu palácio e tocava instrumentos para acalmar os espíritos malignos que tomavam conta do coração dele. E por que ele não reconhece mais Davi? Porque Davi agora não é mais um menino. Quando você vencer, diga: quando eu vencer, ninguém vai me reconhecer. Os seus parentes não vão te reconhecer, as pessoas que andavam com você não vão te reconhecer mais. Por quê? Quando você se torna um vencedor, Deus te dá roupa de nobreza. Quantos querem vestir roupas de nobreza? Quando você vencer, diga: quando eu vencer, e eu sou mais do que vencedor, Deus troca minhas vestes, dá vestes limpas, coloca uma mitra na minha mão, uma coroa na minha cabeça,
O Senhor, Ele te dá nobreza. E era exatamente isso que José agora estava vivendo. José não era mais um menino, José não era mais um escravo, José agora era o governador do Egito. Imagina que quando José chega, os guardas-costas de José o acompanham, os administradores ao seu lado. Como que os irmãos iriam reconhecer? Nunca iriam reconhecer. Mas ele diz: eu sou José. E é esta palavra que você deve ter. Diga: eu sou José. Eu sou um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. Os seus frutos, eles correm por cima do muro. Essa é a promessa de Jacó sobre a sua vida. Então, quando ele diz: eu sou José, ele não é mais um menino, mas ele era o sonhador que conquistou. Diga: eu sou o sonhador que conquistei. Então ali começa a se travar ali uma conversa. E ele diz: eu sou José, para trazer a lembrança. Eu sou José, aquele a quem vocês lançaram num poço e me venderam como escravo. Para chegar na posição que José chega agora, duas coisas na vida de José são necessárias. Primeira coisa, esquecer do passado. Esquecer do passado. Se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados. Jesus ensina isso, mas nós não entendemos essa palavra. Só vai prosperar, diga: só vai prosperar quem aprender a perdoar. Se não aprender a perdoar, não vai prosperar. O primeiro fruto que José tem no Egito chama-se Manassés. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Quantas pessoas precisam esquecer da casa do seu pai? Dos traumas, das ofensas, das guerras familiares. Quantas pessoas precisam esquecer tudo que passaram dentro da casa do seu pai? As perseguições, as rejeições. Mas enquanto você não entender que é necessário perdoar, que é necessário se esquecer da casa do seu pai. E o segundo fruto que José tem chama-se Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ah, mas o lugar que eu estou é um lugar de muita tristeza, muita aflição. Mas é aí que Deus começa a te prosperar. Deus me fez prosperar. Deus me fez vencer a terra da minha aflição. Diga: no lugar que eu estou, é o princípio da minha prosperidade. É o ponto de partida. O lugar que você está não é lugar para você ficar parado, chorando, se lamentando. Não. É o ponto de partida para a sua prosperidade. Amém? Diga: dois princípios. Esquecer. Perdoar. Para ser perdoado. E o lugar onde eu estou é o ponto de partida para a minha prosperidade. Você não pode voltar atrás. Você tem uma meta. Então, um ponto de partida é o lugar onde você está hoje. Esse lugar, você vai deixar ele para trás. Ah, eu estou endividado. Diga: eu vou deixar a dívida para trás. Eu estou triste, eu vou deixar a tristeza para trás. Ah, eu fui rejeitado, você vai deixar a rejeição para trás. Não importa
o que aconteceu a partir desse ponto é o teu ponto de prosperidade. Você crê nessa palavra? Diga: eu avanço para a bênção. E José, ele entendeu tudo isso. Ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha o entendimento que nós temos que ter. Deus está no controle. Quiseram te matar, quiseram te perseguir, quiseram te destruir. Não se importe com isso. Faz parte do processo. Faz parte do plano de Deus. Deus permitiu. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir. E José entendeu isso. Ele entendeu que, ao ser lançado no poço, ao ser vendido como escravo, Deus já estava preparando para que ele fosse governar no Egito. O Egito era uma terra à beira de rios. Ali poderia ser cultivado. Ali Deus poderia trabalhar. Então Deus pega o seu filho José e leva para lá, para o Egito se tornar o celeiro do mundo. O celeiro do mundo. Não foi José que preparou a prosperidade, e não foi José que preparou a fome. José foi um instrumento. Um instrumento. Ao olhar nosso país, esses dias eu estava lendo sobre uns analistas financeiros, e eles dizem que no Brasil está se encaminhando para uma grande crise, por tudo que vem mostrando a nação, o governo endividado, muita corrupção, está se anunciando uma grande crise para o Brasil e para o mundo, né? Mas muitas vezes nós estamos desapercebidos. E qual será a nossa função em tudo isso agora? Talvez você não entenda que Deus, ao te trazer para a sua face, ao te resgatar, e ainda que você não esteja como você sonhou, ou como Deus plantou no teu coração que você estaria, há um propósito de Deus. Deus tem te preparado. Por exemplo, José, ele só poderia ter compaixão de um povo que passou fome, porque um dia ele passou fome. José sabia o que era fome. José sabia o que era estar abandonado num buraco. José sabia o que era ser rejeitado. José sabia o que era estar longe do carinho do seu pai, do abraço do seu pai. Ele poderia acolher pessoas que vinham de outras nações, esfomeadas, perturbadas, em desalento, e ali ele poderia receber. E veja como ele tinha compaixão, porque ele vai receber a comitiva. Ele poderia mandar alguém receber aquela comitiva. Ele ainda não sabia que eram seus irmãos, mas quando ele ouve falar que eram pessoas da sua terra, ele mesmo decide ir lá receber aquela comitiva. E ele ficou pasmado quando viu que eram seus irmãos. Deus está colocando você na dianteira de muita coisa. Se vier uma crise, Deus já tem você para abençoar o povo. Você crê nisso? Você já passou por muitas dificuldades. Você já foi rejeitado. Você já foi ameaçado de morte. E tantas coisas. Por isso José diz assim: não fique triste. Porque não foram vocês que me colocaram no poço e me enviaram para cá. Foi Deus. Quando você tem
esse entendimento que Deus está no controle, você para de brigar com seu irmão, você para de brigar com seu pai, você para de brigar com seus familiares, você para de pôr a culpa nos outros e começa a perguntar: Deus, me usa. O que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer? Qual é a necessidade desse tempo agora? Ou por que o Senhor permitiu tudo isso na minha vida? O Senhor permitiu para te fazer um homem, uma mulher de coragem, um homem e uma mulher valente, um homem e uma mulher que pode sentir a dor de quem está caído. Você que está aqui na igreja e Deus vai nos levantar com o mesmo sentimento que Jesus tinha ao olhar uma multidão. Jesus olhava para uma multidão e Jesus tinha compaixão da multidão. Jesus se colocava no lugar da multidão. E muitas vezes nós, como discípulos, não estamos preparados para isso. Jesus estava ministrando a uma grande multidão e ele para e diz aos seus discípulos: o povo tem fome. Não foi o povo que veio... Não veio o povo que veio falar com Jesus que o povo estava com fome. Foi Jesus que foi falar aos discípulos: o povo tem fome. Vamos dar de comer a eles. E os discípulos dizem: como nós vamos dar de comer? É muito dinheiro. É muita coisa. E no meio da multidão vem um menino que tem ali alguns pães e alguns peixes. E aquele menino entrega o que tem. Entrega o que tem. E Jesus abençoa e manda repartir. Com o que você tem, Deus quer alimentar uma multidão. Há um tempo de fome na terra. E eu não falo apenas de uma fome material, mas há uma fome espiritual. Há uma fome espiritual. E com tudo o que está acontecendo, há homens de Deus que não dobraram o seu joelho para Baal. Não dobraram o seu joelho para Baal. Porque se nós analisarmos como é que está as igrejas hoje, às vezes nós ouvimos coisas de dentro de igreja que a gente não sabe se é uma igreja ou é um antro de feitiçaria ou de prostituição. Ou algumas igrejas que pensam que vão converter o povo por causa de shows. Não. Há um povo que está com fome da palavra de Deus. Há um povo que tem sede, e sede de água viva. E Deus tem nos preparado para esse tempo. Deus tem nos preparado para entender a dor de um pai que está vendo seus filhos nas drogas. Só uma igreja que tem a compaixão, o entendimento do que é ter um filho nas drogas, vai saber ministrar, vai buscar. Só uma igreja que tem entendimento do que é uma família destruída, vai ministrar a palavra e vai dar comida a esse povo. E Deus está chamando para esse tempo agora. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá nem lavoura e nem colheita. Olha a palavra que José dá aos seus irmãos. Eles chegaram lá desanimados, dizendo: estamos há 2 anos com dificuldades. E José diz: apenas 2 anos dessa fome ainda aconteceu. Ainda tem mais 5 anos para isso. Vocês subirão aqui muitas vezes. Agora imagina as nações subindo ao Egito. Os irmãos de José subindo ao Egito. O povo procurando você. Procurando a sua casa. Procurando a igreja. Dizendo:
me ajuda, a minha família está destruída. Aí você vai pensar, mas essa pessoa, muitas vezes ela passou por aqui e zombou da igreja. Muitas vezes eu ia para a igreja e ele zombava que eu ia para a igreja. Mas não é tempo de vingança. Diga, não é tempo de vinganças. José poderia se vingar dos seus irmãos. Naquele momento que os seus irmãos estão ali, bastava uma palavra de José, os seus irmãos seriam mortos. Bastava uma palavra de José, eles seriam jogados na cadeia. Apenas uma palavra. Mas o Senhor tem nos chamado para o perdão. Diga, o primeiro fruto que deve estar em nosso coração é Manassés. Deus me fez esquecer do tempo da perseguição, do tempo da rejeição, dos açoites. É isso que Deus tem que trabalhar no teu coração primeiro. Se você não perdoar aqueles que te ofenderam, você não terá o sentimento de Jesus Cristo. Diga, eu preciso ter os mesmos sentimentos, a mesma visão, para olhar para a multidão que Jesus tinha. Jesus na cruz do Calvário, ele tinha sofrido açoites, rejeições, estava ferido, ele olha para a multidão e pede ao Pai, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. É esse sentimento que a igreja vai ter que agir daqui para frente. Porque as famílias estão sedentas, as famílias estão com fome, com sede, e nós somos chamados para alimentá-los. Amém? Diga, a palavra de Deus é alimento. E a igreja tem esse alimento. Então virão pessoas de muitos lugares procurando para serem supridos nas suas necessidades. E ele diz, olha, já houve 2 anos de fome, mas ainda restam 5 anos. E não adianta nesse tempo semear, não adianta nesse tempo plantar, porque não haverá colheita. Porque aquilo que tinha que ser feito, já foi feito. Nós estamos agora com o suprimento. A igreja tem o suprimento nas suas mãos. O mundo tem fome, e fome da verdade. O mundo está cansado de tanta mentira, de tantos falsos ensinamentos. Mas nós temos a palavra da verdade. Você tem a palavra da verdade? Diga, eu tenho o mantimento para esses dias. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Você tem a provisão para a juventude que vem vindo. Se nós quisermos saber qual é o futuro do Brasil, é só olhar a juventude de hoje. É só olhar a juventude. Se você andar 1 quilômetro em volta aqui, você vai ver pessoas drogadas, pessoas sujas, pessoas desanimadas da vida. Agora, que futuro tem esse jovem? Que futuro? É o futuro do Brasil. Mas graças a Deus, que há 7.000 que não dobraram seus joelhos para Baal, diz, esse sou eu. Eu não dobrei o meu joelho para Baal. Eu não estou servindo outros deuses. Eu creio num Deus poderoso, num Deus que pode suprir, num Deus que pode curar, num Deus que pode salvar, num Deus que pode libertar. É nesse Deus que eu creio. E essa sabedoria que Deus dá a José, que a igreja precisa hoje.
Você precisa da sabedoria que Deus deu a José para administrar, para preservar e para abençoar. Aí você pode falar, mas nós somos uma igreja pequena. Quem sou eu para fazer isso? Deus não precisa de multidões. Deus não precisava dos ministros de Faraó. Deus não precisou de Faraó. Deus usou José. E Deus quer usar você. Diga, eu sou José. E Deus me colocou por pai de Faraó. Faraó significa o mundo. O Egito significa o mundo. Deus nos colocou por pai. Diga, paternidade espiritual. Nós precisamos de entendimento, de sabedoria, de espírito de paternidade. E quando fala espírito de paternidade, não tem nada a ver com homem ou com mulher. Amém? É um espírito de paternidade, vindo do Pai das luzes. E esse espírito de paternidade é que vai te ensinar a governar a tua casa, a governar os seus sonhos, a governar o seu futuro, a juntar no momento de ajuntar, a reservar no momento de reservar, e ter para dar. Diga, ter para dar. O ano 2014, o Senhor nos falou que é um ano de prosperidade. Um ano de prosperidade não significa riqueza apenas. O que é prosperidade? Prosperidade é crescer, é avançar, é sair da situação que você está. Nós estamos vendendo aqui uma prosperidade, dá 1.000 que Deus te dá 10.000. Deus não é negócio. Deus tem aliança. Quantos têm aliança com Deus? Se você tem uma aliança com Deus, tudo que é seu é de Deus. E tudo que é de Deus é seu. Isso é aliança. Quem tem mais para dar? Você ou Deus? Deus. Quem saiu em vantagem nesta aliança? Deus ou você? Mas Deus precisa de você também. Por isso Ele que fez aliança com você. Deus quer te usar. Deus tem um projeto na sua vida. Por que Deus preservou a vida de José por tantos anos? Por que Faraó, ao olhar para José, muda o nome de José e diz, você é Zefanate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Deus te trouxe aqui para ser Salvador do mundo. Você tem a salvação na sua vida. Você tem salvação nas suas mãos. Na sua palavra, tem morte ou tem vida. Mas se você usar a palavra para abençoar, você traz vida. Diga, minha palavra pode matar ou pode trazer vida. Mas eu fui chamado para dar vida em nome de Jesus ao vale de ossos secos, a um vale de ossos secos, que o Senhor diz ao profeta, profetiza sobre esses ossos. E quando profetizava, trouxe vida. O Brasil hoje, a juventude, o bairro que você vive, a sua família, é o vale de ossos secos. Mas o Senhor te trouxe para dar vida. Digo, meu nome é José. Você crê nessa palavra? Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Você crê que Deus tem uma promessa na sua vida? Diga, eu estou aqui esta noite porque Deus tem uma promessa na minha vida. Foi Deus quem me trouxe para me pôr como pai
do necessitado, do aflito, do desesperado. Este ano, a palavra profética para essa igreja é paternidade espiritual. Você pode fazer a diferença dentro do seu trabalho, do lugar onde você estuda. Deus tem te colocado em vários lugares, que muitas vezes você pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu gostaria de estar em outro lugar. Eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Mas se renda ao Senhor. Deus te colocou lá para você ser um abençoador. Deus tem amor àquele povo perdido que está lá. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Muitas vezes a igreja tem um pensamento errado. Muitas vezes a igreja, ela pensa que Deus só quer abençoar os que estão aqui. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu filho por você, mas ao seu redor há muita gente que precisa ouvir que você é filho de Deus. Você precisa falar desse Deus. A igreja está sendo levada a uma prosperidade só para o eu. Ah, Deus precisa me dar, Deus precisa me fazer isso, Deus precisa me fazer aquilo. E se Deus não faz, eu não vou ser mais crente. Eu vou procurar outra igreja que lá está prometendo isso, está prometendo aquilo. Não. Muitas vezes, Deus vai permitir que você seja lançado dentro de um poço. Muitas vezes Deus vai permitir que você seja colocado dentro de um calabouço. Muitas vezes Deus vai permitir que venha perseguição contra a sua vida. Até que você entenda que Deus está no controle. Quando você entender que Deus está no controle, você vai parar de resistir. E você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode usar a minha vida. Quantos podem dizer isso? Senhor, usa a minha vida. Entenda o que Deus quer fazer. Chega, não há tempo de uma igreja que fica com tantas coisinhas. Não, precisamos de uma igreja madura, que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus tem um chamado para a sua vida, que Deus te colocou no lugar certo, e o lugar que Deus está te colocando é o lugar onde você deve prosperar, é o lugar onde você deve crescer. E José entende isso, e ele não honra a Deus agora porque ele é governador, ele honra a Deus porque Deus guardou ele em cada momento. Diga: de escravo a governador. Todos nós fomos chamados para o governo. Todos nós. Deus criou o homem, Adão, para governar. Adão não entendendo, Eva não entendendo, entregar o governo para o inimigo. E o inimigo hoje nos governa, porque nós não entendemos quem nós somos. Não sabemos o que Deus quer de nós. E paramos em contendas, paramos na rejeição, paramos na mágoa, no rancor. José não parou na mágoa, José não parou no rancor. José avançou, porque ele sabia que Deus estava com ele. Você crê nessa palavra? Diga: eu tenho uma aliança com Deus. E José agora, ele quer ver o seu pai. Quantos aqui querem ver o pai? Jesus, ele veio para nos levar ao pai. A função de Jesus, ele diz: eu vim para vos levar ao pai. Jesus quer nos levar ao pai. E ele agora pede para que o pai suba para lá. Apressai-vos de subir a meu pai. E diz-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus tem me posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estará perto de mim
tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Diga: o Pai precisa vir a nós. Deus precisa vir a nós. Deus precisa nos abençoar. Deus precisa morar juntamente conosco. Deus precisa ter um lugar na nossa vida. O Pai, Ele precisa ter um lugar especial, um lugar de honra. Diga: tudo que eu tenho é para honrar o meu Pai. José, tudo que ele tinha conquistado, ele quer honrar o seu pai. Ele quer entregar ao seu pai. Ele quer dar o melhor ao seu pai. E ele tem algo especial para o irmão mais novo. E a todos lhe deu uma muda de vestes. Mas Benjamim deu 300 peças de prata e 55 mudas de vestes. Diga: nós somos o irmão mais novo. Jesus, Ele é o primogênito. E nós somos irmão de adoção. E Ele quer nos entregar a prata da restauração. E deu a Benjamim prata. A prata significa restauração. E lhe deu 5 vestes. Lhe deu roupas novas. Aos outros deu apenas uma. Mas a nós que somos o filho mais novo, o irmão mais novo, Ele está nos entregando a prata da restauração e vestes em abundância. Você tem várias vestes. Sujou uma, vai trocar. Você não vai deixar de chegar diante do Pai por causa das vestes sujas. O Senhor sempre renova as tuas vestes. Você crê nessa palavra? E ele diz: vai buscar o Pai. E versículo 24 ele diz assim: e despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendai pelo caminho. Agora José se torna pai dos seus irmãos. Ele agora entrega alimento aos seus irmãos, entrega prata, entrega vestes, e ele diz: não brigue pelo caminho. Quem faz isso? O Pai. É isso que Deus quer que nós sejamos. Diga: chega de contendas. Eu tenho para abençoá-los. O Senhor tem nos dado um espírito de paternidade. Não entre em contendas. Esse é o conselho que José dá. No caminho agora, não quero mais contendas. Diga: a partir de hoje, não entraremos em contendas. O mundo precisa ser alimentado. A igreja precisa ser restaurada. Diga: desce sobre a minha vida um espírito de paternidade, de restauração e de alimentação. Você crê nessa palavra? Diga: como pai, eu repreendo toda contenda, todo espírito de intrigas, até que tragam o Pai